Olá, querido aluno, tudo bom? Como você está? Como vai você? Hoje, especialmente, estamos aqui em uma aula em formato um pouco diferente para nós, né? Formato EAD, mas queremos cumprimentar vocês, estamos com muita saudade de todos e nós vamos trazer um material especial para vocês durante esses momentos que vamos ter, tá? Eu sei que vocês já estão tendo contato com alguns professores pela plataforma Zoom, de outras maneiras, e nós vamos gravar vídeos para vocês e também queremos entrar em contato com vocês através desse material. E pode ter certeza que nós estamos preparando coisas muito interessantes para vocês, tá bom? Então não deixe de assistir às aulas de educação física, que nós vamos estar conversando com vocês. Durante essas semanas que vão seguir, a gente vai estar falando sobre alguns temas relativos à saúde. Então, vamos falar sobre 8 atitudes saudáveis, certo? Eu sei que muitos de vocês já conhecem os 8 remédios naturais, mas sempre é bom a gente ter uma abordagem diferente, aprender coisas novas. E hoje, especialmente, a gente vem falando sobre um remédio muito interessante, que é a água, certo? Então, todos vocês têm acesso aí à água. Esse assunto, essa temática, ela poderia ser trabalhada por vários professores. Por quê? Porque a água se trata de um tema transversal, certo? Então, se você fosse uma aula do professor de geografia, ele ia trazer a abordagem da água de uma forma, o professor de química ia trazer outra abordagem. E nós aqui da educação física, a gente vai falar um pouquinho mais dentro do que a gente é capacitado, que é da área fisiológica. A gente estudou para saber disso e nós vamos tentar passar para vocês um pouquinho sobre o aspecto da área fisiológica, que também vem um pouco de acordo aí com o pessoal da biologia também, né? Que são as duas matérias que se aproximam mais da questão da área de saúde dentro aí da grade de vocês. A água é um tema tão interessante, pessoal, que já foi tema de redação de vestibular, já foi tema de questões interessantes aí do Enem. Então, vocês têm que estar atentos em todas essas questões. Nós vamos falar um pouquinho mais sobre essa área fisiológica da água, né? Mas vamos também trazer a relação com doenças, com essas coisas. Então, primeira coisa que a gente tem que entender, a água ela traz vários benefícios, mas alguns desses benefícios mais importantes que a gente consegue ver com frequência é a questão de você manter uma pele bem hidratada, bonita, a questão do funcionamento do intestino, quando você bebe água regularmente, ele funciona como um reloginho, bem certinho. E também a questão do humor, né? As pessoas que não bebem água, elas são mal-humoradas, certo? Então, você pode ser que uma pessoa do seu quarto aí é meio ranzinza, você pode pedir para ela beber um pouquinho mais de água e comparar e ver se vai ter mudanças no humor dela também. E a gente sabe que a água ela é muito importante na atividade física, né? A gente perde água através do suor. É, a gente, nosso corpo ele é praticamente composto de água, né? Então um feto, quando ele vem à vida, né? Um feto, ainda quando está dentro da barriga da mãe, ele tem 90% de líquidos, né? Principalmente ali água. O recém-nascido, quando acaba de nascer, ele tem 80%. O adulto é mais ou menos 65%. E aí, uma pessoa, depois que passa aí dos 30 anos, 20 e poucos anos, ela começa a perder líquido. E quando ela chega a ser uma pessoa idosa, ela tem 50% do seu corpo de líquidos. Sendo que a gente sabe que 50% ainda é bastante, né? Se você for parar para pensar. Então, o nosso corpo ele é um meio líquido. E cada etapa da vida a gente vai perdendo esse líquido. Vamos ver alguns benefícios principais, então, aqui da água. A água ela age diretamente nas células, ela metaboliza, ela carrega a energia dos alimentos, ela está presente nas reações químicas celulares de levar substâncias de uma célula para outra. Então, ela é de tremenda importância para esse aspecto biológico, tá? Ela regula a temperatura do nosso corpo. Então, se a gente não tivesse água, a gente poderia entrar em colapso ali, né? Porque a gente poderia estar sempre num estado febril e seria muito perigoso e não ia ter como ter condição de vida, né? É a questão de desintoxicação do nosso corpo, né? A água que carrega as impurezas do nosso corpo através dos rins, também do fígado. Uma pessoa que depois que passa dos 25 anos, ela começa naturalmente a perder água, como eu estava falando. E
ela pode começar a criar ali acúmulo dessas impurezas nesses órgãos vitais, como a gente está falando ali. A água ela acelera o processo de emagrecimento, então ela é excelente para queimar caloria. Então você que não bebe água também está perdendo esse benefício aí de emagrecimento. Ela combate o estresse, aquele estresse que vai sobrecarregando, né, nosso sistema imunológico, vai trazendo mais doenças. Então a água ela é livre de radicais livres também, o que vai trazer mais benefício para o nosso corpo através desses radicais, nutrindo, tirando as impurezas do corpo também. Um dos outros benefícios, ela lubrifica as articulações, então ela melhora tanto a articulação também como o desempenho muscular. Dentro dos nossos tecidos musculares também ele é rico em água, né? E a falta de água ela é um dos principais fatores ali da questão da fadiga muscular. Até quando você vai estar tendo uma cãibra, né? A água a gente sabe que ela carrega o sódio e potássio, e uma das causas principais de cãibra é a falta dessas substâncias, sódio e potássio, que é carregada através da água. Ela é rica em sais minerais, como eu disse ali, cálcio, magnésio, potássio, sódio. Ela combate a flacidez, então ela melhora a produção de colágeno. Sendo assim, você vai ter uma pele mais bonita, né? Melhora o funcionamento do intestino, como eu já falei. Ajuda a combater as impurezas de pele, como espinha, acne, úlceras de pele. E ela reduz também a celulite e as estrias. Então, uma dica aí para o pessoal aí que está precisando reduzir as estrias e celulites: beba água. Bom, e como que eu vou beber água, né? Consumo diário. Os principais estudos falam que a gente deve beber de 6 a 8 copos por dia. Esse 8 copos ele ficou muito famoso, né? E o pessoal sempre fala, não, você tem que beber 8 copos por dia, 8 copos por dia. Na verdade, isso é uma média que foi feita para chegar num bom senso, né? Mas o ideal, se você quer saber exatamente, porque você beber muita água também faz mal. O certo é você ter o equilíbrio, certo? Um cálculo feito é 35 ml de água multiplicado pelo peso corporal de cada um. Por exemplo, uma pessoa de 45 quilos, ela tem que beber 1,5 litro de água por dia, é o equivalente a 7 a 8 copos. Já uma pessoa de 80 quilos, ela deve tomar 2,8 litros mais ou menos, aproximadamente 14 copos. A gente trouxe para facilitar aí uma imagem, né? Então você consegue ver certinho aí mais ou menos, aproximadamente, né, o seu peso. Então, aqui, ó, eu estou aqui perto dos 81 quilos, ó. Então, eu teria que beber, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 copos. Para mim, o ideal seria 9 copos de água por dia. Então, cada um vai ter sua média. Como eu falei, né? Tem gente que acha que tem que beber muita água, muita água. Então, na verdade, tem o tanto certo de água, certo? Porque, como eu falei, nosso corpo ele depende do equilíbrio. Equilíbrio de acidez, equilíbrio de base, equilíbrio de substâncias, sais minerais. E quando você bebe muita água, o seu sangue também pode ser prejudicado. Falta essas substâncias no sangue, ele começa a ficar muito ralo. E aí a falta dessa troca de funções ali, né? O sódio, o potássio o sangue ele pode começar a entrar em colapso e a pessoa pode até chegar a morrer, certo? Então, como que eu devo beber? Será que eu vou beber então meus 8 copos de água, vou beber tudo de uma vez? Eu acordo, bebo 8 copos de água. Ou então, na hora de dormir, vou lá, bebo 8 copos de água. Não. A melhor forma de beber é moderadamente ao longo do dia. Por exemplo, nós temos aqui um exemplo. Ó. Você acabou de acordar, você bebe 2 copos de água. Isso ajuda a ativar os órgãos, o sistema digestivo. Você começa a viver um pouquinho melhor. Logo quando acorda, você já acende os órgãos. 30 minutos depois antes de comer, certo? Mas tem que ser 30 minutos, não pode ser logo na hora de comer, porque senão também pode atrapalhar na absorção. Então, 30 minutos antes de comer, você bebe um copo. Antes de tomar banho, você bebe um copo também, que ajuda a diminuir a pressão sanguínea. E antes de dormir, também é comprovado cientificamente que quando você bebe água antes de dormir, você melhora a relação com os problemas cardíacos. Bom, nós vimos aspectos da água dentro do nosso corpo, né? E agora a gente vai falar um pouquinho da água fora do nosso corpo, que é a questão da higiene e limpeza. É lógico, eu sei que todos vocês têm esse conhecimento, mas é sempre bom ressaltar. Às vezes eu sei que tem aquele amigo de quarto aí que tem um chulezinho, né? Ou aquele que não tem esse hábito assim, de limpeza tão
profundo, é uma questão cultural. Nós temos alguns países também que o pessoal não tem o hábito de tomar tantos banhos ou de se higienizar. E a água ela serve para várias coisas. Ela serve para tomar banho, ela serve para fazer a limpeza, no caso bucal, né, escovar os dentes, serve para fazer a limpeza da sua casa, você lavar a casa, lavar a louça. Então a água ela é muito importante no aspecto também de higiene. Bom, como deve ser a água, né? Então a gente pode beber qualquer água? Não. Então a gente já aprendeu desde o primário que a água ela não pode ter nem gosto, nem cheiro, nem cor, certo? E se a água, em alguns lugares, nós somos privilegiados, na verdade, né? Porque aqui nós temos água direto de poço artesiano. Então a nossa água aqui ela já vem com uma qualidade muito boa, certo? E mesmo assim, quando ela cai na caixa d'água aqui do IAP, ela passa por um processo de colocar flúor, de tratamento, de cálcio, de cloro, e aí ela ainda é tratada. É claro que é uma água muito boa, mas mesmo assim ela é tratada. Então você, na sua casa também, provavelmente você não pega a água da torneira e já bebe, né? Ela vai passar por um filtro, ou casos extremos, assim, pessoas que moram em alguns lugares que não têm acesso, né, a filtro, você tem que ferver a água, né? A ingestão de poucos líquidos, no caso, né, pouca água, ela pode levar a cálculos renais, desidratação e uma menor circulação do sangue. Então a gente tem ali o problema renal como sendo o principal problema na falta de ingestão de água. E não sei quem já passou por isso, ou tem conhecidos que passaram por isso, mas o cálculo renal ele vai formando uma pedrinha que essa pedrinha às vezes ela se solta do rim ali e ela entra na verdade para dentro dos canais, né? E isso forma uma dor intensa e é muito difícil de às vezes tem que fazer até cirurgia. A gente não tem que esperar o sinal do tanque vazio para beber água. Ou seja, se a sua urina está muito com a coloração forte, muito amarelada, ou às vezes até amarronzada, isso é um sinal que você tem que beber água. Você já devia beber antes. Antes de sentir sede, a gente já deve beber água. Muita gente também no inverno tem dificuldade de beber água, porque às vezes está mais frio, só quando tá vem aquela sede, né, com calor, que aí que vai beber água. Não, a gente tem que manter essa mesma média, de acordo com o seu peso, e tomando água. Alguns especialistas, igual o Drauzio Varela, por exemplo, o médico, ele fala que, na verdade, não tem como medir, assim, até por essa conta matemática, porque, assim, é muito relativo. Um dia você vai beber mais água que o outro. Um dia você foi no sol, um dia você fez uma caminhada, se exercitou, você perdeu mais líquido, suou mais. Então, esse valor é uma média, mas ele vai mudar, certo? E só você vai saber quanto de água você vai precisar beber, porque vai depender de quanto de água você também está perdendo. Então vamos aqui para dicas importantes. Não espere a sede bater para tomar água. Coloque essa água na sua rotina. Deixe uma garrafinha de água onde você trabalha, onde você estuda, no seu quarto. Mantenha as garrafas de água na geladeira. Você que sai muito de carro, mantenha uma garrafa de água no carro. Tome água sempre que sair ou chegar em casa. Você cria esse hábito de tomar água. Quando você vai para a academia, leve a sua garrafinha de água. Tenha o hábito de carregar a garrafinha. É claro que você não vai beber água demais, mas você vai ter que, tendo esse hábito, se controlando e regrando. Bom, agora que a gente vai fazer uma relação da água com a nossa vida espiritual. Então a Bíblia fala de água, em especial em João capítulo 4, versículo 13 e 14. Fala assim: quem beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então aqui a gente vê um texto muito forte que vem falando o propósito de Jesus aqui nessa terra, né? E a água para a nossa vida é tão importante que ele usa a água para se relacionar nessa questão de vida eterna, né? Abundância, de pureza. Da mesma maneira, se não tomamos água, nos dará sede, mas a água que Jesus oferece, ela é eterna. A água, ela nos acalma e Jesus também nos dá tranquilidade. A água é tudo, cerca de 65% do organismo é água. E Jesus quer ser tudo na sua vida. Ele é a água eterna, que flui para todos. Vamos tomar essa água para que Jesus faça parte do nosso corpo também. Então aí é uma analogia de Jesus sendo a água da vida, e a importância da água é a mesma importância que a gente tem de ter Jesus na nossa vida também. Vamos fazer agora um desafio com vocês, certo? Então essa semana nós vamos ter um desafio.
E o desafio é tomar 3 garrafinhas de água de 500 ml por dia. Mais ou menos, né? Você já viu a sua média aí, mas no mínimo isso. Durante 7 dias você vai fazer isso, e começando hoje. E aí você vai perceber os benefícios dessa água no seu corpo e na sua vida. A água não tem nenhuma caloria, ela faz muito bem para a saúde, não engorda, pode beber água à vontade, viu, gente? Cuide bem do seu corpo, pois ele é o templo do Espírito Santo. Esse desafio, pessoal, ele vai valer como uma tarefinha da semana, tá? Então, o que você vai ter que fazer? Você vai postar, tá? No final aí da semana, nós vamos deixar essa aula aberta até sexta-feira. E até sexta-feira você vai fazer esse acompanhamento bebendo água e depois você vai dar um feedback para a gente. Você vai escrever um textinho falando como foi. Ah, professor, eu bebi tantos litros de água, tantos copos de água, e para mim foi bom, melhorei, minha pele eu percebi que está mais bonita, eu percebi que eu estou indo no banheiro com a frequência mais regular, eu percebi que eu estou mais animado, estou mais feliz, estou com mais disposição. Então, é esse feedback que a gente precisa de vocês. Então, através de um relatóriozinho simples, tá? Numa folhazinha, vocês vão digitar e vão colocar para a gente aí como foi essa experiência de tomar água na medida certa. Aqui eu deixei alguns links aqui de outros vídeos que também fala da importância da água. Esse primeiro vídeo aqui é um documentário, tá? Que ele vai falar mais aí do aspecto também da geografia, da questão da água, que ela é um bem finito, que vai acabar um dia. Então é muito interessante, você não viu ainda esse documentário da água, pode assistir, porque ele vai agregar muito valor aí para a sua vida acadêmica, tema de vestibular, tema de Enem. Então você vai ter sucesso quando fizer isso aí. Na sequência aqui agora, vocês vão fazer alguns exercícios, tá bom? E esses exercícios vai ser diretamente com o professor Ricardo Alemão, tá? Então vocês continuem aí, vocês vão ver os exercícios. O áudio ficou um pouquinho baixo, porque ele gravou esse áudio, esses exercícios lá na academia do IAP. A acústica não é muito boa, mas prestem atenção no movimento para fazer o movimento igual. Vocês que estão em casa ou estão no quarto que não tem corda, vai ter um exercício que é pulando corda, você pode substituir esses saltos aí de salto de corda com polichinelo ou corrida no lugar, tá? Então você pode fazer 1 minuto de corrida no lugar ou 1 minuto de polichinelo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, que vocês tenham aprendido alguma coisa diferente e espero ver vocês em breve. Um abraço a todos e fiquem com a atividade física do professor Alemão. Agora nós vamos dar continuidade às atividades físicas que vocês deverão fazer neste período de quarentena. Hoje nós vamos fazer 5 exercícios. O primeiro exercício é o exercício da prancha, que você vai ficar durante 1 minuto nessa posição. Se você estiver no nível mais elevado, você vai fazer um movimento de pernas lateralmente. Pausa. O próximo exercício é o exercício de pernas. Abaixa e você vai fazer trocando a perna alternadamente. Pausa. Próximo exercício é o exercício isométrico, que você vai ficar na posição de 90 graus com as pernas e resistindo ao exercício. Você deve ficar mais ou menos 1 minuto nessa posição, 4 repetições. Vocês irão fazer 200 repetições. O próximo exercício é a passada a fundo. Passada, encosta o joelho. Muito bem, esses exercícios devem ser praticados uma vez ao dia, na repetição que você achar melhor conveniente, depende do seu nível de condicionamento físico. Valeu?